Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez e pela última vez nesse lugar, bem-vindos a Calvary Campo. É tão bom ver a família reunida e muito bom também ver tantos rostos novos, gente que nos visita, seja pela primeira vez ou gente que não participa habitualmente dos nossos cultos, mas veio participar desse momento tão importante, tão especial, um marco, sem dúvida alguma, na história da nossa igreja. Quando falava aos voluntários aqui, a gente sempre tem um momento de oração antes do início do culto, e eu falava que era um misto de emoções que eu sentia e sinto. Certamente, olhando para trás, nesses 7 anos onde nós nos reunimos nesse lugar, e tanta coisa aconteceu, e a esmagadora maioria de vocês não estava aqui há 7 anos atrás. Ou seja, quando nós demos o passo para nos reunirmos nesse lugar enquanto igreja, ao obedecermos a voz de Deus em meio aos desafios, visivelmente o Senhor honrou essa decisão e esse passo. E é isso que nos impacta ao pensar no futuro, porque se Deus nos trouxe até aqui, certamente Ele vai nos liderar nos próximos passos, certamente nesse próximo local. Ele vai trazer mais pessoas para conhecerem a Jesus, mais famílias sendo transformadas, mais vidas sendo impactadas, mais histórias sendo ressignificadas. E essa não é uma tarefa, quem sabe, minha como pastor da igreja ou da liderança da igreja, essa é uma tarefa nossa, a igreja de Jesus Cristo, que caminha em marcha vitoriosa segundo aquele que nos chamou. Então, realmente, assim, difícil definir o que passa pela mente e pelo coração, mas certamente a alegria é algo que nos ajuda a pensar e nos ajuda a definir tudo aquilo que nós temos percebido em Deus. Eu estou vendo vocês se abanando, no próximo local vai ter ar-condicionado, tá? Então, assim, já é uma alegria isso daí. Se você está nos visitando, talvez você não saiba, tinha ar-condicionado até domingo passado. Só que se nós não tirássemos, não daria tempo de fazer a manutenção para que no culto de inauguração tivesse um pouquinho mais fresco. Então, você vai sofrer um pouco assim por uma boa causa, mas vai celebrar na próxima semana. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Nós temos estudado a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, mas obviamente hoje, por esse marco na nossa história, nós faremos uma pausa. Uma vez que nós faremos uma reflexão, então, um pouco mais breve que o habitual, mas oportuna daquilo que eu entendo que reflete esse nosso tempo como igreja, esse nosso momento como igreja, nesse culto de despedida. Salmo de número 126. São apenas 6 versículos, eu te convido à leitura comigo. A palavra de Deus diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Te convido a orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos em torno do nome santo do Teu Filho Jesus. E a esse nome clamamos agora, para que fale as nossas mentes e corações, para que transforme nossas vidas, para que impacte-nos de uma maneira poderosa, viva e vivificadora. O Teu povo aqui reunido deseja ouvir a Tua voz. Portanto, que o Senhor possa falar conosco, através da Tua santa palavra, a partir da condução do Teu Santo Espírito. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo está numa porção importante, uma porção peculiar de todos os salmos. Ele está situado naquilo que nós chamamos dos salmos de romagem, ou como alguns chamariam de cânticos de ascensão, ou cânticos
dos degraus. Esse salmo é uma canção, como todo o livro dos salmos, ou ao menos na sua grande maioria, é o cantor de Israel, é o inário de Israel. São orações colocadas em versos, são orações colocadas em forma de canto. E é interessante que nesses salmos de romagem, ou nesses cânticos de ascensão ou dos degraus, eles eram cantados tradicionalmente pela nação de Israel quando eles iam rumo a Jerusalém. Então, uma vez por ano, ou algumas vezes por ano, nas festas obrigatórias, quando o povo de Deus ia rumo a Jerusalém, quando eles iam se aproximando, eles paravam e eles cantavam cada um dos salmos. A partir do Salmo de 120, que nós chamamos hoje Salmo 120, até o Salmo de número 134. E isso ia crescendo de modo climático. Aquela canção, ou aquelas canções, tinham o objetivo de relembrar o povo de Israel da bondade do seu Deus. Tinham a oportunidade e o objetivo de lembrar o povo de Deus de o quão fiel o seu Deus era. Porque esse salmo, por exemplo, é um salmo que relembra o momento do exílio, e nós já vamos falar sobre isso. Então você imagina a nação de Israel, o povo disperso entre a terra, indo para Jerusalém adorar a Deus, e eles paravam, e eles cantavam algo que lembrava da fidelidade do Senhor. E eles davam mais alguns passos, e eles cantavam uma outra canção que lembrava da fidelidade do Senhor. E assim, num movimento crescente, um movimento de fidelidade, um movimento de lembrança, um movimento de gratidão, mas sempre também um movimento de expectativa. Um povo que olha para trás e percebe a bondade do seu Deus, mas um povo que olha adiante e percebe que esse Deus há de fazer muitas coisas ainda. Todos esses salmos, eles trazem na figura da poesia hebraica aquilo que a gente chama de um eu poético, ou seja, há verdades nesses salmos que lidam com o coração do indivíduo. São indivíduos, eles e nós, dizendo, o nosso Deus é bom, e Deus é bom para mim, e Deus é fiel a mim, e Deus é amoroso comigo, mas não apenas o eu poético, a partir de uma perspectiva individual, mas há também o nós, ou seja, o elemento comunitário, porque esse Deus que é bom para mim, é bom também para nós. É um Deus que não apenas transforma a minha história, mas é um Deus que transforma a nossa história. E eu gostaria de resumir esse salmo a partir de dois movimentos, no qual o salmista nos convida a fazer. O primeiro dos movimentos está nos primeiros 3 versículos, é um movimento de olhar para trás. O salmista aqui, ele nos convida a olhar para o passado, a partir das lentes da graça de Deus. Olha o que ele diz no versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O povo de Israel havia sido exilado. O povo de Israel havia sido aprisionado por povos inimigos. E imagine você tendo a profunda consciência que faz parte do povo de Deus, que tem uma terra, que tem um palácio, que tem um rei, que tem um trono, e daqui a pouco você não tem mais nada disso. Não há rei em Israel, não há trono, não há templo, não há muralha, não há cidade santa, não há Jerusalém, não há Israel, não há uma comunidade de fé, não há mais oferta, não há mais sacrifício, não há louvor a Deus. Você se pega exilado, forasteiro em uma terra que fala um outro idioma, que tem outros costumes, que adora falsos deuses, e você olha para os céus e se pergunta, Deus, até quando? De modo que os profetas, nesse momento do cativeiro, eles tentam nutrir a esperança de Israel, para que Israel fosse relembrado de que aquele momento não era o destino final da nação, que Deus tinha promessas de restauração para o seu povo. O povo haveria de passar por 70 anos de cativeiro. 70 anos. Eles se perguntavam, Deus, até quando? Deus, quando é que o Senhor vai mudar a nossa sorte? Deus, até quando nós teremos que enfrentar essa situação? Mas aqui no Salmo, olhando para trás, olhando para o tempo da libertação, esse povo canta dizendo, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Ou seja, imagina aquela grande peregrinação, aquela grande romaria, por assim dizer, de um povo que outrora exilado caminha rumo a Israel, e eles começam a chegar na sua pátria, e eles começam a dizer, não pode ser verdade. É como uma miragem. É bom demais para ser verdade. E me parece que em alguns aspectos esse é o desafio que o salmista nos faz. A olhar para o nosso passado, a olhar para aquilo que Deus fez, a despeito dos obstáculos e das adversidades.
se dar conta de onde nós estamos hoje e por que nós estamos de pé, olhar para trás e dizer: parece um sonho. Deus foi tão bom, Deus foi tão fiel. E esse é um exercício, meus irmãos, porque a tendência natural do nosso coração, o movimento padrão do nosso coração, é olhar para tudo aquilo que falta, é olhar para tudo aquilo que não é olhar para tudo aquilo que não aconteceu. E o salmista nos convida: olhe para o seu passado a partir das lentes da graça de Deus. Olhe não tudo que deu errado, olhe não apenas os problemas, olhe não apenas as dificuldades, mas perceba que a mão graciosa de Deus estava te conduzindo em todo o processo. E para nós, quanto igreja, é o que nós sentimos hoje. Comunitariamente nós olhamos, por exemplo, nós estamos todo dia, como o Marcelo falou, nós olhamos para aquele nosso local e a gente fala: meu Deus, isso é um sonho. É um sonho e é um milagre, a maneira como Deus proveu, as condições que Ele nos oportunizou, a oportunidade de fazer uma reforma em parceria com o proprietário, de modo que nós não tivemos que fazer o investimento total. Irmãos, hoje nós nunca teríamos a capacidade, o potencial de entrar num lugar daquela magnitude, do jeito que está. Então nós olhamos aquilo e a gente fala: meu Deus, é como um sonho. O Senhor é muito bom. Parece que a gente está sonhando. Mas não apenas isso, o versículo 2 diz: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Veja que o movimento milagroso de Deus, em segundo lugar, gera um testemunho. Então, quando o povo de Israel volta para Jerusalém, o comentário não é quão grandioso é esse povo, quão maravilhoso é esse povo, quão afortunado é esse povo, quão cheio de mérito é esse povo. Não, pelo contrário. A declaração é: quão grande é o Deus desse povo. Não é o que eles fizeram. O testemunho é o que Deus fez. Então a gente olha para a nossa história individualmente e para a nossa história comunitariamente, e a gente se pega dizendo: Deus está sendo glorificado não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele fez. O versículo 3 nos relembra uma outra verdade: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou seja, mais um convite a sermos relembrados que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. A sua história, o seu passado, a maneira como a mão soberana do Senhor te conduziu até aqui, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o quão bom Ele é, sobre o quão misericordioso Ele é, sobre o quão gracioso Ele é. Porque se não fosse por Ele, meus irmãos, nós estávamos completamente perdidos. Nós não tínhamos nenhuma esperança. A gente olha para a nossa história enquanto comunidade e eu me lembro de quantos desafios nós enfrentamos para entrar nesse lugar, que era menor, inclusive, que depois a gente expandiu, e depois a gente alugou uma outra casa ali na frente, que é a Calvary Kids. De passo em passo, a gente olha para trás e fala: Deus, essa igreja não devia nem existir mais. Não é que nós não deveríamos estar avançando, é que a graça de Deus se manifesta no simples fato da gente ainda estar aqui. Porque não foram com poucas adversidades ou com poucos obstáculos, mas nós olhamos para trás e nós temos a profunda convicção que é tudo sobre Ele. E esse é o primeiro movimento para as nossas vidas e para as nossas histórias e para a nossa comunidade. Mas o segundo movimento é onde o salmista nos convida a olhar para frente. Ele nos convida a olhar para frente com a expectativa daquilo que Deus ainda fará. E isso não é um movimento de ingratidão, porque às vezes parece que olhar para frente é uma ruptura daquilo que passou. Não, de maneira alguma. Olhar para frente é a atitude natural daquele que sabe que é sustentado por Deus. Não é aquele que ignora o seu passado, não é aquele que ignora a sua tradição, não é aquele que deixa para trás o legado que foi construído, mas é aquele que percebe que em tudo a mão soberana de Deus o conduziu e por isso tem que olhar para frente e se abrir ao novo de Deus. Assim é nas nossas vidas e assim também é na nossa comunidade de fé. O desafio é de você olhar para frente,
Ok, Deus tem sido bom com você, Deus tem sido bom com a sua família, Deus tem suprido as suas necessidades, Deus tem te dado um emprego, Deus tem te dado potencial produtivo, capacidade intelectual, percepção cultural, isso é maravilhoso, mas Deus quer fazer mais. Deus quer abençoar mais a sua vida, Deus quer abençoar mais a sua casa, Deus quer transformar a sua história, Deus quer ressignificar o seu momento de vida, de modo não para satisfazer apenas os seus desejos, mas para te trazer cada vez mais perto de Jesus. Seja grato por tudo aquilo que você tem vivido, mas se pergunte, e pergunte a Deus, o que mais Deus ainda tem para a sua história? Porque se é maravilhoso tudo que Ele já tem feito, Ele vai fazer muito mais. E se tem sido muito difícil, se tem sido muito doloroso, de repente você lê um salmo como esse e pensa, não, minha vida não tem sido maravilhosa, minha vida não tem sido muito fácil, esse momento de vida não é o momento mais oportuno, não é o momento mais agradável, o que eu faço? Então, olhe para o salmo e tenha a esperança de que aquele mesmo Deus que tem te sustentado até aqui em meio à adversidade, é o mesmo Deus que te convida a olhar para frente, te chamando à obediência e dizendo que Ele vai fazer mais. E se isso é verdade, individualmente, meus irmãos, nós temos a profunda convicção de que essa é também a verdade de Deus para a nossa igreja, para Calvary Campo, para nós olharmos, não para um local, mas para nós olharmos para um momento, para nós olharmos para um ambiente espiritual e perceber que a partir desse próximo domingo, por mais que tudo que Deus tem feito tem sido maravilhoso, Ele vai fazer muito mais. Mais pessoas vão chegar, mais famílias vão ser impactadas, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida para isso. Ou seja, nós olhamos para trás com gratidão, mas nós olhamos para frente com a profunda convicção de que Deus está nos chamando para algo maior. O que é interessante no salmista é que ele não olha para o futuro com um olhar ingênuo. O triunfalismo parte do pressuposto de que tudo vai dar certo, e a Bíblia nunca diz que tudo vai dar certo, ao menos não em alguns momentos. Tudo vai dar certo no fim de todas as coisas. Tudo vai dar certo na consumação de todas as coisas. Tudo vai dar certo quando Deus restaurar toda a humanidade. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é: Deus está te chamando a algo maior, pessoalmente, familiarmente e comunitariamente, mas isso não acontecerá sem desafios e, por vezes, sem lágrimas. É isso que o salmista está dizendo. Olha o que ele fala aqui no versículo 4. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Há locais em Israel onde você percebe que é puro deserto. E você vê aquele solo árido. E você não vê vegetação. E você olha para os montes e parece que não há vida. Mas há alguns fenômenos, por exemplo, como o da corrente dos vales do Negueb, onde um pouquinho de chuva cai lá em cima e você pensa, essa chuva não vai fazer diferença alguma. Até que talvez você já tenha visto no YouTube ou em qualquer outro lugar, aquela chuva que cai lá em cima, começa a escorrer e vida passa a brotar. A água começa a descer, a vegetação começa a aparecer depois de um tempo, naquilo onde não parecia ter mais vida, um pouco de água acaba irrigando aquele solo, irrigando aqueles montes. E isso é a reafirmação do salmista aqui, como uma contínua dependência do nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Na caminhada cristã não importa apenas começar bem, nós precisamos perseverar bem, e nós precisamos terminar bem. É como o apóstolo Paulo disse, que ele chega no fim da sua vida com a percepção de dever cumprido. Eu encerrei a corrida, eu guardei a fé, eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer, e eu quero te fazer um convite à reflexão. Será que com o ritmo de vida que temos levado, nós seremos capazes de lá no fim de todas as coisas dizer, Deus, eu aproveitei todas as oportunidades que o Senhor me deu e eu fui fiel ao chamado que o Senhor colocou nas minhas mãos. Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então não importa o que de bom passou, não importa se tudo parece um sonho, o que importa é olhar adiante e falar, Deus, faça mais, restaura-nos. Porque se nós não tivermos o sopro do Teu Espírito dia após dia, se nós não formos dependentes e reafirmarmos essa dependência, não importa o que aconteceu no passado, o nosso futuro é incerto.
Mas também no versículo 5, o salmista ele nos traz uma consciência das adversidades. Ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Não precisava a Bíblia dizer para nós sabermos que a vida não é um mar de rosas. Não são apenas vitórias. Não são apenas boas notícias. De repente é um diagnóstico inesperado. E o médico olha para você e ele diz: é câncer. De repente é um ente querido, que estava bem. Você falou com ele ao telefone há algumas horas. O telefone toca e diz: houve um acidente. Ele se foi. Pode ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha. A vida não acontece sem lágrimas. E o cristão não está imune ao sofrimento. Mas o cristão é aquele que enfrenta a adversidade a partir de uma percepção de promessa. O cristão é aquele que sabe que há de derramar lágrimas, mas sabe que as lágrimas irrigam a sequidão do coração e elas têm prazo de validade. O cristão é aquele que sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O cristão é aquele que olha não apenas para o que está diante de si, quando se trata de adversidades, mas o cristão é aquele que é capaz de olhar por além das adversidades e ter a profunda convicção de que além do problema e a despeito do problema, Deus continua lá e Ele continua cuidando de nós. Ou seja, Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas e na nossa comunidade. E a gente vai ter muito trabalho. E a gente vai derramar lágrima. E nós vamos enfrentar obstáculos. Mas em Cristo, nós vamos passar por cada um deles. Em Cristo, nós somos relembrados que nós não estamos sozinhos, porque nós temos Deus Pai, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, e a partir de um ambiente como esse, nós temos uns aos outros. Ser cristão e fazer parte de uma comunidade de fé é saber que não é mais possível sofrer sozinho. É ser abraçado por uma grande família que cuida mutuamente, que ama uns aos outros à luz do amor que recebeu por Deus. E o versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Olha que bonito isso. Voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Versículo 5, consciência das adversidades. Versículo 6, percepção de chamado e responsabilidade. Muito fácil entender isso em Campo Mourão. Comunidade agrícola, nós estamos ambientados a isso. Você planta, mas tudo o que você pode fazer é plantar. Não importa a sua tecnologia, não importa o seu conhecimento, é claro que isso tudo ajuda, mas você não pode fazer chover. Você não pode controlar quando vem a luz do sol. Há questões que estão para além da sua capacidade. Há questões que estão além das suas potencialidades. Agora, aquele que caminha com Deus sabe de uma coisa. Eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, e o meu chamado é lançar as sementes. E ao lançar as sementes, mesmo que em lágrimas, eu tenho a profunda convicção e a certeza de que aquele que me chamou para lançar as sementes é aquele que fará também brotar essa semente na terra. É Ele que vai dar frutos. Nós não podemos gerar frutos em nós mesmos. Nós geramos frutos a partir de Cristo. E a caminhada cristã diz respeito a isso. Diz respeito a olhar adiante e saber que haverá momentos que nós teremos que obedecer ao nosso chamado em lágrimas. Para cada semente, uma lágrima. Para cada passo, uma adversidade. Para cada projeção da caminhada, uma dificuldade. Mas tendo a consciência de que aquele que nos chamou é aquele que faz brotar a vida a partir de ambientes onde nós não temos capacidade de brotar. A gente continua avançando. Quem faz brotar é Deus, mas quem semeia somos nós. Então nós estamos caminhando, individualmente e coletivamente. Nós estamos indo para um outro lugar, nós estamos indo para um outro momento. E o que Deus está nos falando? Duas coisas. Cultive sempre um olhar de gratidão. Você já conheceu pessoas ingratas? Pessoas ingratas se tornam pessoas entristecidas, e pessoas entristecidas se tornam pessoas amargas, e cada vez mais amargas.
onde não existe gratidão, não existe percepção da atuação de Deus. Porque quando eu percebo apenas aquilo que falta, apenas aquilo que não há, apenas aquilo que não existe, apenas aquilo que não está diante dos meus olhos, eu não sou capaz de contemplar a bondade de Deus no passado e no presente. Então, cultive sempre um olhar de gratidão. Mas número 2, cultive sempre um olhar de esperança. Nós queremos olhar para frente. Nós queremos perceber tudo que Deus fez. Mas nós queremos também abrir nosso coração e falar: Deus, nós sabemos que o Senhor quer fazer algo novo. E nós estamos dispostos a isso. Nós estamos disponíveis ao Teu chamado. Nós estamos caminhando em obediência àquilo que o Senhor tem por nós e para nós. Seja individualmente, seja para as nossas famílias, sobretudo seja para as nossas igrejas. Nós realmente cremos que Jesus Cristo quer impactar ainda mais a cidade de Campo Mourão através desse povo, através dessa comunidade. Então não pense que é apenas uma mudança geográfica. É o início de algo extraordinário que Deus vai fazer em nosso meio. É o início de um novo momento onde mais pessoas serão alcançadas, mais famílias serão restauradas, mais pessoas serão libertas de suas histórias e de seus vícios, mais ainda, pessoas serão transformadas por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho. Então que esse salmo possa gerar no nosso coração esses 2 movimentos. Um olhar para trás, que nos gera gratidão, mas um olhar para frente, que nos gera esperança. Guarde essa palavra no seu coração, para você, para sua família e para a nossa igreja, porque certamente essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Vamos orar.